Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereador Eliane Leão. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Tem início agora a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei 42/2023. Projeto de lei número 42/2023. Autor, prefeito. Assunto: dispõe sobre a instituição de diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2024. Está aberta a discussão, projeto de lei número 42/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner Segura. Na leitura, eu queria só confirmar qual que era o valor do orçamento. Não é um valor só, né? R$196.592.412,95. Então, senhor presidente, esse valor de 198 milhões, aí? 196. 196 milhões. A situação do servidor público municipal não vai dar para cobrir a folha de pagamento. Porque o orçamento hoje atual é de 240 milhões. Então, eu gostaria que fosse adiado para que o prefeito fizesse um novo projeto ou para que não seja prejudicado o salário dos funcionários e dos comissionados, eu peço votação para que se rejeite esse projeto, para que venha um novo projeto. Com a parte, então, senhor presidente. Se o vereador permite, eu quero colocar aqui a presença da senhora secretária de Finanças aqui na Câmara hoje, e se o vereador quiser, a gente pode dar um tempo para alguma explicação dela a respeito do orçamento como um todo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Eu discordo porque hoje é uma sessão ordinária e não uma audiência pública. Certo. Então, como a gente não pode dar voz a diversos munícipes e diversas secretarias da prefeitura para fazer o uso da tribuna livre, nem uma explicação técnica aqui na casa, a gente também, não sou de acordo com a explicação do dia de hoje. Já tivemos duas audiências públicas. Só estamos oferecendo, se for o caso. Não é necessário aceitar. Questão de ordem, vereador Túlio. Eu não vejo problema em suspender a sessão para termos uma reunião com eles. Tem problema, a gente faz uma reunião com De qualquer forma, vamos suspender a reunião por 15 minutos para nós conversarmos entre nós, os vereadores, tá? Se vocês quiserem também que haja alguma explicação de fora, será bem-vinda. Se não quiserem também, não tem problema nenhum. Mas a sessão está suspensa por 15 minutos para nós discutirmos o orçamento, ok?
Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereador Eliane Leão. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalga. Presente. Continua a discussão do projeto de lei 42/2023. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Emily Dalgo. Bom, a gente discutindo agora a LDO. Antes de tudo, queria falar boa tarde a todos que estão aqui presentes e aos que estão nos assistindo de forma virtual. Quando a gente discute a LDO, que é uma lei de diretrizes orçamentárias para o nosso município, a gente está tendo aí um desgaste, na verdade, uma redução do orçamento de quase 50 milhões de reais. A gente teve, no ano passado, quase 240 milhões de reais que não foram investidos para a população. A gente está falando de população carente de educação, carente de saúde, sem remédios nos postos de saúde, com a cultura indo aí de lixo, porque é muito difícil falar sobre o investimento. A gente tem, sim, pessoas ali dentro que trabalham com tudo isso, mas a gente não tem investimento na nossa base, a gente não tem investimento onde a gente mais precisa. Quando a gente fala sobre esse orçamento, a gente fala da comunicação. Tudo isso não teve sequer uma conversa com a secretária de Educação, secretário de Saúde. A gente não teve nada disso. A gente está tendo uma redução de 50 milhões de reais. E mesmo assim, na nossa última receita, a gente vê um crescimento dos nossos últimos impostos, um crescimento de arrecadação que não tem nem justificativa para a gente fazer tudo isso. É um desespero, uma falta de planejamento com o nosso orçamento aqui do município, quando a gente vê escolas que no ano passado tiveram que comprar desesperadamente aí, por uma falta de planejamento do Fundeb, diversos ar-condicionados que estão sendo hoje aplicados nas escolas, que estão todos com problema de fiação, ou seja, dinheiro sendo gasto à toa, sendo rasgado, enquanto nos postos de saúde a gente está sem remédio, nas escolas a gente está sem um material adequado para os nossos professores, para os nossos alunos. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente vê que é uma falta de capacidade, uma falta de planejamento dessa gestão. Realmente, a gente consegue enxergar tudo isso. É importante, população, a gente enxergar que quando a gente fala sobre orçamento, sei que é uma parte burocrática, uma parte muito chata, mas, na verdade, é no orçamento que envolve tudo isso que eu trouxe aqui hoje. A gente vai falar sobre o pessoal que está passando necessidade, que vai procurar assistência social, aqueles que hoje estão precisando de emprego, aqueles que precisam dos remédios no posto de saúde, sobre a qualidade do material. Tudo isso que a gente discute sobre os buracos na rua, a gente discute aqui, ó, no orçamento do nosso município, que hoje está, desse estado, faltando aí 50 milhões, tiraram 50 milhões do orçamento passado, sem sequer uma justificativa no projeto de lei, sem sequer uma articulação entre os próprios secretários. Então, é muito complicado, eu acho que a gente deveria sentar, a gente deveria conversar sobre tudo isso, ver o porquê que está acontecendo isso, por que está faltando esse planejamento. Então, é muito difícil. É difícil a gente ver quando tem uma sequer reunião, uma audiência pública de orçamento, vim 2, 3, 4, 5 vereadores só, o máximo que já teve aqui. De resto, nem o próprio presidente veio na última reunião, na última audiência que a gente teve. Então, é muito complicado quando a gente vê que realmente uma grande parte do poder público sequer está ligando para tudo isso, que são coisas tão importantes para o nosso município. Nós afirmamos aqui, sim, que existem muitos profissionais capacitados dentro da prefeitura. Sua grande maioria são servidores públicos contratados com um concurso. Mas, quando a gente fala sobre a gestão, Toninho Gemente, a gente está falando sobre uma incapacidade. A gente está falando aí sobre quase 50 milhões que deveriam ser investimentos para a cidade, e mesmo assim não tem. Eles estão retirando isso com base no passado. Então, o que a gente está pedindo aqui hoje é a rejeição desse projeto, para que a gente consiga encaixar na realidade de Mairim, que na verdade, vai muito mais do que esses 240 milhões por ano, que hoje não estão sendo invertidos, aí, convertidos para a população. Esse dinheiro, população, é o seu dinheiro, é o dinheiro do imposto que você vai lá pagar,
e mesmo assim, quando você precisa de um remédio, você não acha nos postos de saúde. É isso. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Brunutan. Bom, eu quero parabenizar a fala da vereadora Emily Dalgo e quero questionar, falando em remanejamento, falando em diretrizes, falando em lei orçamentária, eu gostaria de falar a responsabilidade dessa votação de hoje, a responsabilidade desse projeto. Esse projeto fala e visa ambulância com acidente na Raposo Tavares sem documento. Esse projeto fala e visa ambulância parada no Pátio da Doro por falta de pastilha de freio. Esse remanejamento visa ambulância parada por falta de manutenção de troca de óleo e filtro. Esse remanejamento visa a operação tapa-buraco com massa fria, com 30 dias após ser feita, estourando novamente. Isso tudo, tributos e taxa que os munícipes pagam. Isso é o dinheiro nosso, é o dinheiro do povo. Esse remanejamento visa as escolas chovendo dentro. Esse remanejamento visa escola Tereza Cristina com fio por fora, passando do relógio para dentro da sala de aula, com os alunos tocando nos fios. Esse remanejamento visa a saúde, a falta de remédio, de losartano, de soro fisiológico, de pirona, de paracetamol no posto de saúde. Esse remanejamento visa a falta de combustível para os carros da saúde. Esse remanejamento visa a falta de funcionários da prefeitura, de carreira, concursado. As manutenções de escola, esse remanejamento visa em diversos, quase 100% dos setores da Prefeitura Municipal de Mairinque. Então, é por isso que temos que ter a responsabilidade, votar com coerência, votar sabendo no que está sendo votado, não vir aqui dizer amém, eu vou votar lá, é o remanejamento, pô, vamos votar, isso aí o município precisa, o prefeito pediu, vamos votar. Não é assim. A gente temos que votar com cautela e com responsabilidade, porque hoje todos nós vereadores só não sabe quem não quer ou quem se finge de bobo, porque todos os vereadores, todos os munícipes, todo mundo que mora no município de Mairinque sabe a decadência que o município se encontra. Só quem mora num bairro rural sabe as condições das vias. Só quem tem seus filhos pequenos nas creches, nas escolas, sabem a dificuldade nas manutenções das escolas, nos banheiros das escolas e na merenda e no material didático. Só quem usa a via pública sabe as dificuldades que se encontra o asfalto do município de Mairinque. Só quem caminha de a pé pelas ruas de noite, sabe a dificuldade e a escuridão que Mairinque se encontra por falta de manutenção de iluminação pública. Só quem depende da saúde do município sabe o estado precário que se encontra o posto central, não vou nem falar dos postos dos bairros mais afastados, eu vou falar só nos postos central. Eu sei que irá aparecer um vereador ou outro que sabe, conhece um pouco mais do que eu, tecnicamente, e que vai querer, não porque está certo, porque você está votando contrário, porque está com a sua mente. Não estou fazendo teatro, eu não estou com a mente fechada, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no pessoal lá fora que sofre. Porque hoje, graças a Deus, eu sei que todos os vereadores que estão sentados aqui têm condições de ir num médico particular, têm condições de pagar um médico, têm seus carros próprios para andar. Então, quem depende de um ônibus, quem depende de um remédio do posto de saúde, quem depende do hospital, quem depende de uma estrada de terra para chegar até a sua casa, sabe o que o vereador Brunutan está falando nessa sessão. E não é só lá fora, não. Todos aqui sabem o que eu estou dizendo. O problema é que a Câmara Municipal de Mairinque se dividiu em duas classes, a que está com o povo e a que está com o prefeito. E eu, vereador Brunutan, estou aqui para lutar pelo povo, para brigar pelo povo e por fazer por Mairinque, não para fazer para o prefeito
e para secretariado, diretores e todo mundo que faz parte da Prefeitura Municipal de Mairinque. Eu estou aqui para lutar pelo povo e não para os nobres amigos que estão sentados aqui comigo, porque esse seria o dever de todos, lutar em votar um projeto com coerência, um projeto correto e votar dignamente para honrar quem está lá fora precisando. Porque quando se fala de lei orçamentária, se fala em toda uma população carente, em toda uma população que depende do poder público, que depende da escola pública, que depende da saúde pública, que depende dos carros da saúde para levar numa quimioterapia, numa radioterapia, e que todos os vereadores aqui sabem que não está tendo. E quando tem, é com aquela dificuldade. Então, eu disse isso agora tranquilo, sei e reconheço o meu posicionamento, sei que está correto, sei que eu serei citado agora nas próximas falas, mas eu sei do que Mairinque precisa e todos sabem. Então, senhor presidente e nobres vereadores, eu peço encarecidamente para que os senhores votem com consciência e votem sabendo do que está sendo votado. Não votar em números do que me falaram. Falaram, mas não provaram um projeto técnico, um projeto leal pelo município. Ninguém veio aqui com um projeto da saúde, da educação, da infraestrutura. Ninguém remanejou um projeto adequado. Remanejou números e falácias num papel que não tem nada técnico para mostrar para nós e para toda a população mairinquense. Então, peço que os senhores votem com consciência. Esse é o meu posicionamento. Já quero deixar claro que meu voto é contrário e que o prefeito, nos próximos projetos, ele junta a equipe de vereadores da base dele e a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Mairinque e faça um projeto verdadeiro, um projeto correto e um projeto que não desampare o servidor público e a população mairinquense. Muito obrigado. Encerro aqui minha fala, presidente. Continua em discussão, projeto de lei. Com a palavra, vereador Edecarlos da Padaria. Como disse o vereador Bruno, a vereadora Emily, como aprovar um projeto desse com 44 milhões a menos? Se com 240 não está dando para fazer nada, você imagine com 44 milhões a menos. Onde a iluminação, como o vereador citou, as pessoas têm que nos ligar pedindo para interceder, iluminação queimada, que o contrato é um absurdo, caríssimo. Todos nós pagamos pela iluminação. E você tem que ficar ligando. Tem um cara que me mandou um protocolo hoje, vereador, 30 dias. E até hoje não foi trocar. Jamais era para o munícipe ligar para o vereador. Era para ter ronda diariamente. Porque vivemos na escuridão. Na escuridão e aquelas estradas com 240. Não está dando para fazer manutenção nas estradas rurais. Você imagina com 40 milhões a menos. 44 mais preciso. A menos. Como fazer? Para fazer uma manutenção ali na Vila Barreto, perto do Chimar, tive que levar a Saniáqua, que fez a rua de ponta a ponta, que a prefeitura não tem eficiência, não tem capacidade. Um prefeito que manda um ofício para outra cidade vizinha pedindo para fazer a manutenção, falando que não tem máquina, não tem pessoas. Ué, cadê o pessoal que contratou? O senhor só me concede uma parte rápida, vereador? Uma parte, vereador. Só questionar, eu questionei aqui, tanto em tribuna livre, como via indicação, requerimento, tudo.
as ruas centrais do centro da cidade, como São José, Oriental, Jardim Cruzeiro, Secap, Nova Mairinque, Flora, Vitória, com inúmeros pontos de iluminação pública queimada. E o senhor citou um ponto muito grave e que ocorreu agora recentemente. O prefeito de Mairinque pedir esmola para o prefeito Bimbão, da cidade de Alumínio, para alumínio da manutenção nas ruas que dá divisa com alumínio, porque Mairinque não tem máquina para mandar naquela vez. É vergonhoso um prefeito agir dessa maneira. É vergonhoso os vereadores de Alumínio e os vereadores de São Roque vir procurar nós, porque não aguenta mais. A Santa Casa e o Hospital de Alumínio está estrangulado, está sufocado com os atendimentos de Mairinque. E cadê os milhões gastos com a saúde aqui de Mairinque? Então, eu gostaria que o secretário de saúde, que troca toda hora, os membros das comissões de saúde, o prefeito, quem estiver lá, que se manifeste, que ajude, que acuda esse povo e que acuda a cidade de São Roque de Alumínio para não quebrar como quebrou Mairinque, porque a cidade vizinha não é obrigado a atender a demanda da saúde de Mairinque por ser envergonhice e falta de competência do prefeito e de seu secretariado. Obrigado, vereador. Então é muita ineficiência de uma gestão só, né? Das cidades se ajudarem, tudo bem. Agora, fazer um ofício pedindo para fazer manutenção na zona rural, do Mato Dentro, do Cristal, Moreiras, no Briquituba, é o fim. É o fim. Isso não tem cabimento, porque eu ando ali no Pitangueiras, naquele Roseiras. Meu Deus do céu, não tem como mais andar. E aí, com 44 milhões a menos, é que ninguém vai andar mesmo. Aí é que vai desabar de vez. Então é por isso que eu sou contrário a esse projeto, porque não podemos aceitar isso, 44 milhões a menos no nosso orçamento, que nós arrecadamos fora do normal. Nós arrecadamos muito dinheiro para não fazer nada. Eu vou naquele bairro de Dona Catarina, ali naquele Moreiras, meu amigo do céu. Eu vou falar uma coisa para você, hein? Não tem prefeito. Você fala, caramba, aqui não tem prefeito nessa cidade. Não tem prefeito. Porque é um absurdo a maneira que está a nossa cidade. A saúde nem se fala, as escolas, então, todos vocês já falaram aí, é calamidade total. E se foi gasto mais de 6 milhões de reais em 12 e escola 10. Na escola Wanda, foi inaugurada esses dias. Pegou fogo em tudo lá, sem energia. E aí foi gasto mais uns 150... Cento e quanto, vereadora? Nós fomos lá tirar foto. 150 mil inaugurado esses dias. Que é isso? Esse asfalto que eles estão comprando, essa estão comprando raspa de asfalto e ensacando para tapar buraco. Onde já se viu isso na vida, cara? Onde já se viu isso? Comprar raspa de asfalto, ensacar, colocar um diesel e falar que está tapando buraco? Está gastando dinheiro do município, do munícipe, jogando de ralo abaixo. Abriram, não foi ralo, boca de lobo, e estão jogando o dinheiro da cidade, porque é um absurdo da maneira de como está sendo feita essas manutenções. Tem uma parte, vereadora Emily. Eu acho importante ressaltar também sobre tudo isso que você trouxe, vereador. Aqui muitos foram oposição a gestões passadas. Gestões como do Peixinho, Denis, Binho, enfim. E que mais batiam, principalmente, sobre a questão orçamentária. Vale ressaltar que essa LDO é a mesma LDO usada nessas últimas gestões. Então, gestão Peixinho usou essa LDO. Gestão Binho, LDO. Gestão Denis, essa mesma LDO. Sem alteração nenhuma, muito pouco.
Só copiando e colando. Poxa, se todos esses foram eleitos para fazer a diferença, por que a gente vai continuar aprovando uma coisa que éramos contra nas gestões passadas? Se muitos viram e não aprovaram a gestão passada, que era a gestão do peixinho, muitos aqui vinham criticar, não tô sendo a favor de ninguém. Justamente nós apontamos em conjunto, como população, como cidade, que todas as outras gestões estavam erradas, por que a gente vai continuar aprovando as mesmas coisas, os mesmos erros? Mais uma parte, senhor vereador. Então, não existe coerência nesse discurso, população. Não existe coerência se a população está só indo para baixo, se o desenvolvimento da cidade não existe. Tudo isso mostra que a LDO, que é a raiz, que é onde tudo começa, onde a política pública começa, está errada. Então, não existe sentido em aprovarmos uma lei de diretrizes, onde vai justamente ditar o orçamento do nosso município, se eles vão usar as mesmas diretrizes, as mesmas bases de gestão Peixinho, gestão Binho, gestão Denis, que Mairinque não deu certo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Não é à toa que Mairinque hoje está desse jeito. Não existe coerência. Então, se quer falar sobre lados, vamos falar sobre coerência, vamos falar sobre seguimos uma linha reta do desenvolvimento de Mairinque. Não tem como voltar atrás. Não tem como desenvolver se a gente está retirando grande parte do nosso investimento. A gente já tem uma dificuldade muito grande nessa gestão, como trouxe muito bem todos os outros vereadores aqui. Então, não tem por que voltarmos atrás e sim ir à frente. E com essa LDO, a gente não está indo para frente em coisa alguma. Muito obrigada, vereador. E eu acho que essa LDO é lá de 77, da gestão Gemento mesmo, que vence até agora. Tem que mudar, precisa mudar. E sem contar que as pessoas estão pagando dos seus bolsos. Quantos me pedem ajuda para pagar uma máquina, para isso, para aquilo? Estão pagando do bolso a manutenção das suas ruas para poderem sair de casa. Quando fui ali naquela Vila Barreto, eu não acreditei numa rua. Cabia eu em pé, gravei vídeo, cabia eu em pé. No buraco, né? Cabia eu em pé no buraco. A Saniaqua teve que ir lá fazer a manutenção. Levei os caras lá, eles foram lá. Quero aqui agradecer a Saniaqua pela manutenção nas ruas, coisa que era a prefeitura para fazer. A prefeitura, mas não tem capacidade, não tem eficiência. É complicado. Por isso, sou contrário a esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Projeto de lei 42/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose do Cris. Bom, antes que alguém comente, porque essa LDO foi aprovada no PPA, no início do nosso mandato. Tudo bem, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje eu tenho conhecimento, estudei, não tenho vergonha de dizer que no primeiro ano de mandato eu não tinha conhecimento sobre o orçamento de Mairinque. Hoje eu tenho. Então, hoje eu tenho consciência suficiente para dizer que copia e cola não dá mais para usar, como já trouxe a vereadora Emily aqui. A LDO nós já discutimos, já falamos que é um copia e cola de gestões tão criticadas, gestões anteriores que são tão criticadas por essa gestão, é um simples copia e cola. Essa LDO, sim, tem que ser discutida entre os secretários, sim, porque é um direcionamento para LOA, que vai vir para a LOA, e o PPA também pode ser alterado, sim, pode ser alterado. Não é porque o PPA é aprovado aí de 4 em 4 anos que não pode ser alterado no ano subsequente, no meio da gestão, para corrigir o orçamento, para fazer aquilo que é melhor para a cidade. Pode ser alterado, sim. E essa LDO, sim, deve ter justificativa do porquê da sua redução, sim, assim como aconteceu em 2022 no governo federal. Quando o Executivo encaminhou para a Câmara dos Deputados a LDO do governo federal, mandou justificativa do porquê das reduções, do porquê da contenção de gastos, do porquê que o valor mínimo para investimento estava sendo de 8,8% e não de 10,1% como previsto na LDO 2022. Então, quer dizer, sim, temos que ter justificativas claras, porque essa é uma casa de leis que estabelece, que acompanha, que fiscaliza o orçamento do município.
Afinal de contas, o vereador é eleito para fiscalizar os atos do executivo e como está sendo efetuados os gastos, o orçamento do nosso município. O prefeito tem mandato para cuidar do dinheiro do município. O vereador tem mandato para fiscalizar e acompanhar como está sendo feito as obras, a execução do orçamento, as metas, que nós não temos metas legíveis na nossa LDO, já foi debatido em outros momentos. E vejam bem, estamos aí com o orçamento de 196 milhões previsto para 2024. Nós já tivemos um gasto efetivo em 2022 de 221 milhões de reais. Quer dizer, são aí, sem contar, vereadora Emily, você falou dos 44 milhões, mas sem contar a questão da inflação, e vamos chutar por baixo aí uns 50, 60 milhões a menos no orçamento, não apenas 44 milhões. Ou seja, quer dizer, comprometendo, correndo risco, sim, de comprometer a folha de pagamento, porque hoje a nossa folha de pagamento já está 46,36% do orçamento, são 102 milhões de reais. Com o orçamento previsto para o ano que vem, se a gente for manter esse valor da folha de pagamento, já estoura o limite prudencial, que vai para 52%, ou seja, colocando em risco a folha de pagamento dos nossos servidores. Está colocando em risco, sim, porque tem que ser estudado, tem que ser planejado. E outra coisa, justificativa não temos, 40 milhões a menos, ou seja, colocando a inflação aí, pode chegar à beira dos 60 milhões. A questão das obras, como nós já vimos, que não temos o básico. O município nunca arrecadou tanto nos últimos anos, nos últimos 3 anos, e nunca se fez tão pouco pelo município. Nunca a população recebeu um retorno tão baixo, principalmente na questão de infraestrutura, de manutenção de estrada, de manutenção de tapa-buraco. Nunca vimos um retorno tão baixo para a população que paga os seus impostos, que nós estamos vendo aí superávit, vimos aí que teve superávit de excesso de arrecadação do IPTU. Então, quer dizer, o que está acontecendo com o nosso município? Falta planejamento, falta sentar, sim, todos os secretários, inclusive a secretária de saúde aqui na audiência pública não sabia da LDO, inclusive que 29 milhões previstos para a saúde o ano que vem. E sendo que já tivemos um gasto efetivo com a saúde de 39 milhões, quase 40 milhões. São 10 milhões previstos. Ah, é só uma previsão, Rose. É só uma previsão. Mas espera aí, se eu gastei já em 2022 quase 40 milhões na saúde, como que eu posso prever gastar 29 milhões? Então, tem que justificar, sim, para essa Casa de Leis, o porquê que está reduzindo quase 10 milhões da saúde. Como vai ficar o atendimento nos postos de saúde? Como vai ficar os contratos terceirizados do PA, dos 6 ESFs, do CAPES, da residência terapêutica? Vai diminuir o valor? Vai diminuir o serviço? Quer dizer, já não estamos tendo glosa mais do serviço que não está sendo entregue, né? Está sendo pago no integral. Então, veja bem, nós estamos diante de um verdadeiro caos. E eu, numa das sessões, eu falei que parece que essa gestão gosta de governar no caos. Porque daí faz um favorzinho para um, tampa o buraco de uma rua ali, põe uma luzinha lá porque ligou para o vereador. Ah, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho lá. Não, a cidade precisa de eficiência, de gestão eficiente e de planejamento. Planejamento. A merenda também teve um gasto aí, mais ou menos de 14 milhões, se eu não me engano, na merenda escolar, e a previsão está para 12 milhões de gastos em 2024. O que aconteceu? Diminuiu o aluno? A previsão é diminuir o aluno? A qualidade da alimentação? Né? Veja bem, na questão de educação básica, do ensino básico, infantil e fundamental, esse ano, em 2022, foram gastos efetivamente pagos 24 milhões de reais. A previsão de gastos para 2022 na educação infantil e fundamental é de 15 milhões. 9 milhões, né? 9 milhões a menos. O que aconteceu? Né? Se não está arrecadando o suficiente, então coloque, esclareça, manda na mensagem, manda como justificativa. Se o próprio governo federal manda a justificativa para a Câmara dos Deputados poder apreciar a LDO e aí sim poder fazer emendas que sejam cabíveis de acordo com a realidade do município e não apenas um copia e cola, como nós estamos vendo. Então, veja bem, até para propor emendas fica inviável.
Porque nós não temos a realidade do município nas nossas mãos. Não temos o que justifique essa redução de 40 milhões no orçamento. Né? Tem que ser justificado. Então, eu sou, sim, pela reprovação, pela rejeição dessa LDO, porque realmente não se tem um planejamento, não se pensa a cidade. Antes era assim, antes foi assim. Poxa, nós estamos tendo a oportunidade de fazer o que é certo hoje. Se até ontem foi feito errado, hoje nós temos a oportunidade de fazer certo. E por que não fazê-lo? Por que dificultar o que é certo? Porque dá trabalho? Porque dá trabalho fazer o que é certo? Então vamos manter do jeito que estava, empurrando com a barriga? Não, população. Veja bem, nós temos que corrigir o orçamento. A cidade gira em torno do orçamento municipal e você tem que saber como anda o orçamento do nosso município. Nunca se arrecadou tanto, repito, e se fez tão pouco em favor da população. Seja na educação, que estamos sem material escolar até agora, não veio nenhum projeto, não veio nenhum planejamento em relação ao material escolar, o uniforme não foi entregue na sua totalidade, tem criança que não recebeu uniforme, mas já foi pago. E foi, inclusive esse ano, indevidamente já foi usada até a reserva de contingência. Né? Nós estamos aqui, já foi usado a reserva de contingência. Então, nós estamos diante de um verdadeiro caos na administração pública, não vislumbramos um planejamento que seja eficiente para o município e temos uma lei aqui de diretriz que vai direcionar o orçamento do município, pautado no PPA de 2020, que tem toda a liberdade para ser mudado, para ser corrigido. É prerrogativa do Executivo? Ótimo. Então, o Executivo senta com seus secretários, senhor prefeito, e faça valer a sua experiência. Converse com seus secretários, entenda como funciona cada secretaria, ouça a população e veja no que pode ser transformado esse orçamento em melhoria para a população. Não para os seus apaniguados políticos, e sim para a população, senhor prefeito, porque nós estamos cansados de favorecimentos, de pessoas favorecidas na minoria, nós queremos a totalidade, e isso nós não estamos vendo. E todos aqui sabem muito bem do que eu estou falando, e entendem a situação do município. Então, se eu votei o PPA no início da gestão, aprovamos um PPA que está errado, ótimo, aprendi que está errado. Estou corrigindo, estou buscando corrigir, e estudar para corrigir não dá trabalho nenhum, pelo contrário, fortalece o nosso conhecimento e faz com que a gente possa votar de acordo com a realidade da cidade de Mairinque. Não é de acordo com a realidade de São Roque, de Alumínio, de Sorocaba, não, é de acordo com a realidade orçamentária do nosso município. Nunca se arrecadou tanto e se fez tão pouco, e você, a população, sabe disso, sente na pele todos os dias qual é a prioridade da gestão, e não é atender a população naquilo que a cidade realmente precisa. Por isso, eu sou contra a LDO, justamente por não apresentar diretrizes que sejam, de fato, eficientes, metas que sejam eficientes para atender a demanda do nosso município. Obrigado, presidente. Continue a discussão, projeto de lei 42/2023. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador André Terraplanagem. Vendo a necessidade aí de os secretários, né, dar uma analisada nesse projeto, queria pedir a suspensão por 2 sessões desse projeto. Estão todos de acordo com a suspensão do projeto 42/2023? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. O senhor falou lá na reunião lá dentro, em frente a Giane e o menino, que não podia suspender. Poderia votar, rejeitar ou aprovar, mas suspender não. O senhor mesmo falou lá dentro. Eu não falei isso, que não podia suspender, não. O senhor não falou? Não. Pode suspender, então? Pode suspender, não pode? Então. Pode suspender a qualquer momento. Está em discussão. Se a maioria quiser que suspenda, suspende. É a maioria. Todos concordam com a suspensão por 2 semanas do projeto de lei 42? Não. Sim. Votação nominal, senhor presidente. Votação nominal. Peço à senhora secretária que passe a chamada aos senhores vereadores. Todos votam? Aprova. Vereador Rodrigo do Vitória. Vereador Eliane Leão. Aprova. Vereador André Terraplanagem. Aprovo.
Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rosa do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Justificativa de voto? Está aprovado por 12-0 o adiamento por 2 semanas do projeto de lei 42/2023. Com a palavra, a vereadora Emily Dalgo. Só para complementar, a gente aprovou agora o adiamento dessa LDO e aqui eu peço que seja feita uma audiência pública para você, população que está aqui acompanhando hoje, participe da audiência pública, que seja consultado também o melhor horário para que os munícipes consigam participar. Porque me faz, numa quarta-feira, segunda-feira, 10 horas da manhã, o povo precisa trabalhar. O povo não tem essa disponibilidade para estar aqui hoje, não, como estão muitos aqui. O povo precisa trabalhar. Então, consulte o melhor horário para a população, porque não adianta você estar excluindo a população de participar quando faz em determinados horários. Então, reforço para que, além de que seja feito uma audiência pública, seja também consultado, realizado no melhor horário para a população poder participar. Porque políticas públicas nós só fazemos com a população, com a união de todos. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador Bruno Tan. Eu sou favorável com a fala da vereadora Emily. Realmente precisamos e queremos uma audiência pública para estar esclarecendo para a população, que é um projeto de grande magnitude. E também, senhor presidente, eu gostaria de deixar claro aqui à população, aos nobres vereadores que não têm esse conhecimento, que esse projeto irá subir e, se voltar para cá, será mudado apenas alguns pontos e algumas vírgulas. O projeto Copia e Cola, eu sei do potencial e a capacidade que o nobre prefeito e seus diretores têm, não vai ser mudado, não vai ser feito nada. Irá mudar alguns pontos e vírgulas e retorna a essa casa. E eu continuo, desde já, declarando meu voto contrário se vir com ponto e vírgula mudado, porque aqui não tem nenhum otário sentado aqui. Eu estou aqui para trabalhar e defender o povo, não para brincar de mentirinha, como o prefeito vem brincando e mentindo para toda a população e enganando os vereadores que estão junto a ele. Obrigado, presidente. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Abner Segura. Eu agradeço aos vereadores que votaram pelo adiamento, porque eu estou muito preocupado com esse orçamento. São 10 milhões a menos na saúde. A saúde do nosso município está um caos. Imagine com 10 milhões a menos. A saúde, no ano, com o que está no projeto aqui, seria 28 milhões. Com 12 milhões que é do PA, vai sobrar 16 milhões. Com esses 16 milhões, não tem condição de tocar a saúde no nosso município. Então, conto com todos os vereadores, converse com a secretária de saúde para ver aonde dá para a gente melhorar esse projeto. Porque o povo já está cansado de falta de remédio, falta de cirurgias. Então, conto com vocês nesse prazo desse adiamento aí para que se melhore esse projeto. É só, senhor presidente. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereadora Rosa do Cris. Fui favorável ao adiamento da votação do projeto da LDO no dia de hoje. E, se for o caso, como a vereadora Emily também já trouxe aqui, a convocação de uma audiência pública. Até mesmo, se for o caso de rever metas do PPA, porque o PPA é um planejamento dinâmico, não é um planejamento engessado, pelo contrário, é um planejamento dinâmico e pode ser alterado, então, também ainda mais, convocar a audiência pública, porque, em
E, na sua grande verdade, o PPA deve ser realizado com base na realidade, com base na participação da sociedade civil. Então, que assim seja, que nessas 2 semanas de adiamento possa aí ser revisto a LDO e, quem sabe, até mesmo a questão do PPA, que é muito bem-vindo ser alterado para colocar em dia, em ordem, o orçamento do nosso município. Obrigada, presidente. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 7. Projeto de lei complementar número 7/2023. Autor, prefeito. Assunto, dispõe sobre o sistema de controle interno municipal e dá outras providências. Em discussão, Questão projeto de de lei ordem. número 7/2023. Questão de ordem, vereadora. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o adiamento desse projeto de lei por 2 sessões, se possível. Segundo as buscas, os estudos que fizemos aqui, percebemos que é um projeto de lei inconstitucional, porque trata-se de contratação, então estão criando novos cargos que só poderão ser concursados, não comissionados. Então, eu acredito que existe uma justificativa, ou tem como fazer uma conversa ainda com esses secretários para que venha justificar, para que realmente tenha um aporte sobre tudo isso, e nós queremos entender, antes de rejeitar, para que haja essa conversa. Então, se todos concordarem, eu queria pedir o adiamento por 2 sessões desse projeto de lei, e já venho reforçar aqui também para pedir ao presidente Túlio um parecer também, se caso não exista, da Comissão de Justiça e Finanças. Em discussão, o adiamento por 2 semanas. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Eu não voto. Não, problema não. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Vereador Eliane Leão, rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biola. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. A cordialidade da votação. Foi rejeitado por 5-7. Continue em discussão, projeto de lei Justificativa de voto. 40, de lei complementar número 7. Justificativa de voto, vereador. O pedido de adiamento seria para que a gente conseguisse sentar com os vereadores e acertar esse projeto, para que realmente colocasse de acordo com a lei esse projeto. Se acaso aprovado, da forma que ele está, ele é um projeto inconstitucional. Seria só, senhor presidente. Continue em discussão, projeto de lei complementar número 7/2023. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Queria para ler o projeto na íntegra, por gentileza. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto. Mensagem número 7/2023. Lei complementar. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar a essa nobre edilidade o presente projeto de lei complementar número 7/2023, que dispõe sobre o sistema de controle interno municipal, nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, e parágrafo único do artigo 54 de Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como inserir na estrutura administrativa da Prefeitura a Controladoria Municipal,
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seus artigos 31, 70 e 74 que as administrações públicas devem se instituir e manter sistemas de controle interno para exercerem, em conjunto com o controle externo, as fiscalizações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais das entidades que compõem a administração direta e indireta. Com o advento da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, não só cresceu a importância, como estabeleceu a necessidade inadiável de se institucionalizar um sistema de controle interno, eis que, referida legislação, tornou-se obrigatório a adoção de uma série de medidas rigorosas, com vistas a um controle eficaz das contas públicas, que obrigam a administração ao acompanhamento diuturno de suas contas com a publicidade de relatórios de gestos e fiscais. Inclui as metas estabelecidas, os gastos e o comportamento da Receita. Saliente-se que a Lei de Responsabilidade, em seu parágrafo único, no artigo 54, determina que o relatório de gestão fiscal deverá ser assinado pelo controle interno, a quem se deve incumbir da avaliação dos relatórios controles de metas, sugerindo medidas a serem adotadas para a busca do equilíbrio das contas que, ao final, é o objetivo primordial da nova legislação, que está promovendo verdade, revolução na administração pública de todo o país. Por meio desse projeto de lei, será institucionalizado o sistema de controle interno, determinado na Constituição Federal e exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que permitirá a atribuição de funções e responsabilidades aos agentes da administração pública, com vistas ao implemento de respectivos mandamentos constitucionais e legislação complementar, no intuito de não criar estrutura complexa para o município. Propomos a modificação da estrutura da Secretaria de Finanças, onde estava alocada a Divisão de Controle Interno, que passará a ser dominada como Controladoria Municipal, e será o órgão central, ligado diretamente ao gabinete do prefeito, cujas competências estão sendo instituídas pelo presente projeto de lei complementar, esclarecendo por oportuno que não haverá criação de cargos ou empregos, visto que serão designados servidores de quadro efetivos da Prefeitura para o desempenho das funções respectivas. Pelo exposto, bem como das justificativas apresentadas, solicitamos o apoio dessa nobre dignidade para apreciação e aprovação do presente projeto, no menor prazo possível. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivamente aos seus pares, nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Antônio Alexandre Gemente, prefeito. Continua a discussão, projeto de lei complementar número 7/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rosa do Cris. Achei muito pertinente o pedido de adiamento do projeto. Infelizmente, não foi acatada por essa casa para que se fizesse uma correção. Nós vimos aqui que o prefeito cita os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, porém esquece de observar o artigo 37 da nossa Constituição. Temos já, inclusive, uma pena que não tenha nenhum parecer, tanto de orçamento, tanto do Justiça e Redação em relação a esse projeto. Já temos uma decisão do Tribunal Superior, né, inclusive em relação que afetou a cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Veja bem, em uma ação direta de inconstitucionalidade do dia 7 de abril de 2022, foi observado, o Ministério Público do Estado de São Paulo argumentou que essa função de controlador interno, né, ele deve ser ocupado, sim, por servidor efetivo e não comissionado, porém, a função tem natureza técnica, não admitindo outra forma, senão o provimento efetivo. Continua também o ministro Alexandre de Moraes, que diz que, considerando a natureza técnica do cargo de controlador interno criado pela lei complementar, o município, isso no caso o município de Belmonte, em Santa Catarina, mostra-se inconstitucional sua investidura por meio de provimento ou função gratificada,
certo? Sendo necessária, portanto, a observância da orientação prevista no artigo 37 da Constituição Federal, segundo a qual a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas de títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista da lei. E também o Tribunal de Justiça de São Paulo ressaltou ainda que o reconhecimento das ferramentas funcionais que garantam a maior eficácia possível para o exercício da controladoria interna, para o que é indispensável preservar a independência daqueles que haverão de realizar tal mister. Veja bem, é declarado já um projeto inconstitucional. Está declarado. O Ministério Público do Estado de São Paulo, o Supremo Tribunal também já declarou essa questão de inconstitucionalidade na forma que está sendo apresentado esse projeto. Não pode ser o cargo, a função de controlador interno, já foi discutido, inclusive, na rejeição dos cargos em comissão, ele não pode ser ocupado nem por comissionado e nem por função gratificada. Tem que ser cargo que seja criado, sim, daí sim, por concurso público. Então, está inconstitucional. Se essa Casa de Lei aprovar hoje, estará aprovando um projeto inconstitucional que já é tema do Supremo Tribunal Federal e que já declarou a sua inconstitucionalidade. Por isso, eu sou pela rejeição desse projeto e peço que os colegas façam uso do bom senso e também rejeitem esse projeto que está inconstitucional. Obrigada, presidente. Continua a discussão, projeto de lei complementar número 7/2023. Não havendo mais ninguém para discutir. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Gostaria de pedir votação nominal. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Edi Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereadora Emily Dalgo. Rejeito. Está aprovado o projeto de lei complementar número 7 por 7-5. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Fecha.